Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá, a TV Universitária tem hoje o privilégio de receber em seus estúdios uma das figuras mais interessantes da comunicação potiguar. Esse homem é um extraordinário narrador esportivo e é uma dessas pessoas que tem a capacidade, tem tido ao longo da sua vida, a capacidade de conviver harmoniosamente com contrários e de ser admirado pelos adversários de plantão. Eu estou falando com esse bom humor para me referir ao nosso entrevistado Hélio Câmara de Castro, esse locutor extraordinário, esse narrador esportivo extraordinário, que é natural do Rio do Fogo, onde nasceu há 63 anos, e que atualmente é chefe do departamento esportivo da Rádio Globo, antiga Cabugi, sendo também coordenador da assessoria intermunicipal do Departamento de Trânsito e Transporte do município de Parnamirim. Hélio Câmara recebe igualmente nesse estúdio da TV Universitária os seus grandes amigos Santos Neto, radialista, meu querido Santos Neto, que é um dos cronistas esportivos mais importantes da cidade, e esta figura emblemática do esporte norte-riograndense, que é Mário Dourado, também radialista, querido amigo, que lida nesse setor com a sua reconhecida competência. Hélio Câmara, saiba que é um prazer enorme a TV Universitária recebê-lo essa noite e, como de praxe, nós gostaríamos de remontar a sua infância, suas primeiras descobertas, suas primeiras peladas, né? A descoberta dos ídolos esportivos, a convivência com os amigos. Fale da sua infância, Hélio Câmara. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse programa, ladeado pelo Mário Dourado, pelo Santos Neto, pela sua extraordinária capacidade de entrevistar e de projetar as figuras do Rio Grande do Norte em todos os setores de sua vida, social, esportiva, cultural, etc. Antes de mais nada, eu nasci gostando de futebol. Ainda jovem, eu acho com 8, 9 anos de idade, naquela época nós não tínhamos a televisão, esse veículo extraordinário que nos mostra fantásticas imagens, né, realizando os sonhos de muita gente. Eu era ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, lá em Parnamirim. Jorge Cury, Luiz Alberto, esses monstros sagrados da comunicação esportiva, e logo optei pelo Vasco da Gama, o Grêmio da Colina Histórica, o nosso Vasco da Gama, você é Flamengo, ao lado do Mário, Santos é Botafogo, e então a partir de aí eu me interessei por esse futebol e passei também a praticá-lo. Joguei, eu nasci, como você frisou, na praia de Rio do Fogo, era um distrito do município de Touros. Hoje é município, o Rio do Fogo, naquela época não era município. Então vim com 1 ano de idade morar em Parnamirim, a cidade de Trampolim da Vitória, em plena Guerra Mundial. Minha infância, adolescência, início de fase adulta, toda ela em Parnamirim, uma cidade que eu trago no meu coração. Fiz grandes amigos e foi de lá de Parnamirim, eu cheguei a jogar futebol no quadro titular do Potiguar, que era militante da primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte, um período curto, porque eu era funcionário público federal e nós dávamos 8 horas de expediente. Imaginemos, não havia tempo hábil para treinamento. Claro. Não é? Claro. Então eu apenas brincava nas horas que podia treinar. Hoje não, o atleta treina em regime de full time, hoje tem um médico, tem um nutricionista, tem um psicólogo, quando nota-se qualquer, não é? Coisa que possa abalar uma carreira, não é?
Naquela época, não. Então, eu deixei de jogar porque era funcionário público federal do SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social, órgão do Ministério do Trabalho, e quem me nomeou foi o inesquecível Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ali você trabalhava na Ribeira, na verdade? Não, eu comecei em Parnamirim, num posto de subsistência do SAPS. Perfeito. E vendia por preços muito baratos para o trabalhador. Getúlio Vargas criou como objetivo de atender as classes menos favorecidas. Perfeito. Hélio, enfim, já adiantou um pouco a trajetória que a gente vai continuar explorando, mas me interessava, e quero crer que também ao telespectador, retornar um pouco para a gente pegar aquele momento da sua infância em que você começa a jogar suas primeiras peladas, em que você começa a torcer pelo glorioso Vasco da Gama, e interessava saber, por exemplo, que posição que você jogava, como é que esses grupos se reuniam, que figuras da época ficaram na sua retentiva, enfim, essas emoções típicas de uma criança que está deslumbrada com o futebol e que não se livrará, graças a Deus que assim foi, nunca mais dele. Estudava eu no Ateneu Norte Rio Grandense e então, ao retornar todos os dias a Parnamirim, eu tinha uma ideia de que nós teríamos que ter um campeonato interno do município. Parnamirim era uma cidade pequena. Hoje não, hoje é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. Então nós criamos primeiro a Liga Municipal de Parnamirim. Me parece a terceira do Rio Grande do Norte ou a quarta. Tinha Mossoró, Areia Branca, não sei se Macau. Depois nós criamos, eu e uns sargentos da aeronáutica lá de Parnamirim, que naquela época era tipicamente dependente da base aérea de Natal. Hoje, né, se emancipou mais um pouco, mas tem essa dependência benéfica, porque a aeronáutica propiciou grandes oportunidades aos filhos da terra, como militares, não é? E para a prática do esporte. Então criamos a LEMP e vários clubes foram criados, dentre eles o Paroquial e o Guarani. Eram os rivais, tipo ABC e América aqui em Natal. Eu joguei no Guarani, fui campeão. Joguei no Paroquial, fui também. Você jogava em que posição? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Jogava alguns jogadores aqui de Natal, inclusive um volante que era um verdadeiro astro da bola, já falecido, chamado Hugo, que era do Santa Cruz. Hugo e Cláudio era meia cancha. Que avaliação Hélio Câmara, o cronista exigente, observador, perspicaz, faz do jogador Hélio Câmara, desse quarto zagueiro aqui? Eu era um jogador razoável. Eu nunca fui Pelé, também nunca fui Cafuringa. Eu era titular do meu time, né? Vejam só os senhores. Se você é titular absoluto, você não pode ser um jogador comum. Agora, mesmo não sendo excepcional, na acepção do termo. Mas eu jogava razoavelmente bem, haja vista que nós fizemos na oportunidade um match treino no Juvenal Lamartine com o Globo. O Globo naquela época, Zé Ireno, dos Anjos, um time muito bom, não é? E ganhamos de 3-2 no Juvenal Lamartine. E após o término do jogo noturno, o treinador me chamou e perguntou se eu queria jogar no Globo. Eu disse, olha, eu não tenho tempo hábil, eu sou funcionário público federal, não vou deixar para ser jogador de futebol, que era um profissional que estava engatinhando, não é? Perfeito. E eu não ia trocar o certo pelo incerto. Eu sabe, futebol é muito arriscado. Então eu interrompi. Eu fiquei mesmo no Paroquial, depois no Potiguar, e me afastei de uma vez por todas, ainda muito jovem, porque com 21 anos de idade eu comecei a narrar futebol. Agora, antes de chegarmos aí, deixa eu lhe interromper também para fazer a seguinte pergunta. Há pouco você dizia que você viveu numa Parnamirim dominada pelo clima da guerra. Correto. Hélio, fale desse momento lá, quer dizer, como era isso? Quer dizer? Nesta época eu era muito guri, eu tinha 3, 4 anos de idade, 5, não é? Mas eu tinha uma lembrança ainda dos aviões que seguidamente levantavam voo, da movimentação militar, não é? Eu era muito garoto, morava praticamente na rua em que dava a vista da base aérea, era clara na nossa frente, não é? Aquela rua que hoje passa a linha férrea, não é isso?
E eu não tenho grandes recordações dela, porque eu era muito jovem, muito garoto, Perfeito, não é? perfeito. Apenas meu pai comentava depois, e a guerra acabou em 45, eu tinha 5 anos incompletos de idade. Ela começou em 39, não é isso? Perfeito, Foi até exatamente. 1945. Exatamente. Ela acabou me pegando uma idade ainda infantil, de 5 anos. Mas sempre eu via meus pais conversando, as pessoas iam lá para casa conversar acerca da guerra, mas graças a Deus prevaleceu as nações do eixo, Isso, não é? isso. Os Estados Unidos comandando e derrotando Adolfo Hitler e seus asseclas. Isso. Agora, o futebol, enfim, já estava instilado no seu sangue, digamos assim. Nas minhas veias. Então começamos exatamente com essa experiência de atleta, de um quarto zagueiro que poderia ter sido e que acabou não sendo pelas circunstâncias da vida, não é? Não continuando pelas circunstâncias da vida, e você chega exatamente ao que acabou tornando Hélio Câmara um nome definitivamente consagrado na crônica esportiva do Rio Grande do Norte. Como é que você descobre esse negócio? Você começou como locutor, você tem uma impostação muito bonita, você é uma das narrações mais bonitas do esporte brasileiro. Como é que isso tudo começou, Hélio? Nós tínhamos a amplificadora Santos Dumont em Parnamirim, era do Potiguar Esporte Clube, que Nivaldo Xavier de Souza foi realmente o homem que criou toda essa condição. E ele me perguntou certa vez, Hélio, você poderia me ajudar na locução? Aí eu tinha muita vontade de entrar para a radiofonia, né? Aí disse, vou aproveitar aqui esse período de estágio numa amplificadora. Mas foi só, velho, desculpe, foi só pelo teu timbre que já impressionava ou você vinha, por exemplo, de alguma experiência Não. Em drama de colégio, essas coisas? Não, apenas eu falava muito acerca do futebol, discutia muito futebol carioca. Por exemplo, eu não tinha nenhuma preocupação com o futebol do Rio Grande do Norte, porque meu pai não me deixava vir a Natal ver jogos, eu também não me interessava. Minha ideia era Vasco, Flamengo, Botafogo, Seleção Brasileira, não é? Então ele me ouviu falando, disse, Hélio, você tem uma voz boa, você poderia ser o meu locutor? Eu digo, perfeitamente. Aí tinha aquela história, Carlos Galhardo, Francisco Alves, né? A época de ouro do rádio brasileiro. Aí depois ele disse, rapaz, nós precisamos de pessoas para transmitir os jogos do campeonato interno de Parnamirim. Você topa? Aí tinha chegado a Parnamirim a Deodato José dos Reis, de saudosa memória. Que já foi entrevistado nosso do Memória No Viva, Memória um programa Viva. belíssimo. O grande baiano, Exatamente. alvinegro de coração, alvinegro do Rio Grande do Norte. Rubro-negro. Rubro-negro, né? Era. Eu me lembro, ele novinho, recém-chegado da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Então eu fui transmitir, ele era o meu comentarista. Aí certa vez, adiantando um pouquinho o carro, o rapaz da Rádio Cabugi, aquele que tinha o programa Chutando em Gol, Roberval Pinheiro, né? Alguém disse a ele que em Parnamirim tinha um narrador que poderia muito bem transferir-se para a Rádio Cabugi. 1962 era governador Aloysio Alves. Não é? Então ele foi a Parnamirim e me ouviu narrar um espetáculo e me convidou. Eu já cheguei hoje e narrei o jogo depois de amanhã, ABC e Alecrim, um clássico no estádio Juvenal Lamartine. A Cabugi, ele na época era ali na rua 13 de Maio, né? Exatamente. Próximo à igreja São Pedro. E o Alecrim estava numa fase excelente nessa época, né? O América estava você então afastado. não alcançou o período da Princesa Isabel, já foi na Praça Pedro II. Exatamente, na Pedro II. E então eu transmiti ABC e Alecrim 0-0. Saquinho estava no ABC, que para mim era o maior centroavante do futebol do Rio Grande do Norte. Haja vista que ele foi do Fluminense, do Internacional, do Náutico do Recife. Então eu fui narrar um 0-0. Aí depois ele disse, vamos assinar o seu contrato. A partir de então, aí você conta, 1962 a 2003. Agora, Hélio, você tem uma narração diferente. Você consegue narrar uma partida com muita vibração, com seriedade e, ao mesmo tempo, com bom humor. Não é? O bom humor, não é aquele humor escrachado. Exato, não é? exato. Você se inspirou em alguém ou isso é uma coisa de você mesmo? Olha, eu prestava atenção nas transmissões esportivas e muitas vezes eu chegava no Juvenal Lamartine ou no Machadão
eu notava o torcedor muito tenso. Futebol é uma paixão não só do povo brasileiro, mas de 2 bilhões, mais ou menos, e 500 milhões de seres humanos. Quer dizer, foi um esporte que tomou conta da humanidade. E você vê em todos os lugares, em todos os continentes, essa paixão desenfreada. Mas o brasileiro, ele é até temperamental, ele tem uma adrenalina violentíssima no campo de jogo. Eu disse, como é que eu posso fazer para acalmar um pouco mais o torcedor? Eu vi, inclusive, um cidadão, eu assisti a uma partida preliminar no Machadão, ele levantava e ia transmitindo. Por exemplo, fulano, Tarcísio, chuta, chuta. Ele sozinho, o pessoal ali chutava a cadeira da frente. Eu digo, o Mendes é um candidato a um problema cardiovascular, não é um negócio desse aí? A emoção Aí podia então, matá-lo, né? eu imaginei, eu digo, eu vou transmitir colocando uma dose de humor, não é? E então eu passei a apelidar alguns jogadores. O cara tem uma cabeleira baixa, chamava cabeleira de aço, cara magrinho, aí, não é? Alto, espanador da lua e certas outras brincadeiras. Aí eu notei que o torcedor abria um sorriso, ele se descontraía. Isso é importante para evitar um problema sério no torcedor. Hélio, o professor Tarcísio, no início do programa, fez uma referência muito bonita com relação ao seu relacionamento humano. E que você é um homem que se identifica plenamente em todos os meios, vamos dizer assim. Você falou que seu primeiro trabalho profissional foi com a Cabugia, convite do doutor Aloysio Alves. Trabalhamos juntos oportunamente na Nordeste, que era da família Mariz, o saudoso Dinati, do Rubim Mariz, que também lá lhe contratou. Como você, na época, vivia uma preferência política, você deva ter, como qualquer cidadão brasileiro. Correto. Como você convivia com aquele contexto, um prefixo que era uma corrente forte e dominante politicamente. No outro prefixo era oposição. Como é que você vivia e convivia com tudo aquilo em relação aos chefes, aos diretores das emissoras? Eu acho porque eu respeitava, não é, todas as opiniões políticas da época. Era o aloysismo e o dinartismo. Eu tinha a minha preferência, mas jamais discutiria, no caso, com uma pessoa que tivesse um outro pensamento político que não fosse o meu. Talvez isso tenha me levado a conviver pacificamente com ambos os lados. Eu não falava em política no local de trabalho. Porque eu sentia que ali eram outras pessoas, tinham outras preferências, eu não conseguia misturar, eu não era um radical. Lá, o homem é um animal político, né? Isso aí vem de muito tempo. E então, mas eu fazia tudo para controlar as emoções e não me expressar o meu ponto de vista político na emissora cujos patrões, cujos chefes eram antagônicos ao meu pensamento político. E assim você os conquistava e eles eram seus amigos, exatamente, né? Exatamente. Eu nunca abri área de atritos aí, não. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa agora, um intervalo, um breve intervalo, e retornaremos a seguir entrevistando esse maravilhoso narrador Hélio Câmara, que vai prosseguir contando para todos nós histórias igualmente maravilhosas da sua vivência no esporte do Rio Grande do Norte. Nós retornaremos a seguir. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva e hoje entrevistando Hélio Câmara, esse extraordinário narrador esportivo do Rio Grande do Norte. Hélio, nós falávamos há pouco exatamente dessa sua convivência amena, desse seu trato civilizado, cordial, com pessoas de todos os matizes e de todas as facções políticas e torcidas clubísticas, etc. Na sua longa vivência como narrador esportivo, você há de ter presenciado episódios que foram até certo ponto desagradáveis ou jocosos. Então, gostaríamos que você, do seu elenco de situações, na condição mesmo de narrador que você presenciou, que você fosse contando aos telespectadores alguma dessas situações, coadjuvado aqui por Santinho e pelo nosso Mário. A minha vivência,
eu assisti a coisas que, eu vou contar aqui para o telespectador, a nossa querida TV Universitária, que são importantes esses acontecimentos. Agora, o Juvenal Lamartine, por exemplo, eu fui testemunha de grandes conquistas do futebol do Rio Grande do Norte, principalmente a seleção potiguar, pela segunda vez campeã do Nordeste, numa campanha realmente memorável, dirigida por Pedro. A de 1959. 59, Pebrinho, né, Carlos Magno, preparador físico. Aloysio Menezes, supervisor. Aloysio Menezes era o supervisor. Nós fomos campeões do Nordeste de seleções, uma coisa difícil de conseguir, porque Pernambuco havia desistido, o Ceará veio jogar conosco, nós fomos jogar no PV, ganhamos de 1-0 gol de Cocó, eles vieram aqui, trouxeram Walter Vieira, por exemplo, que era um grande ídolo do interior bandeirante, eles fizeram 2-0, nós já havíamos vencido Sergipe, Paraíba, Alagoas, né? Aí para o título do Nordeste foi contra o Ceará, então eles vieram e fizeram 2-0. Parecia tudo perdido, eles com Aldo, BCC, Walter Vieira. BCC era um ponto esquerda de Mossoró. De Mossoró terminou no Palmeiras. Exatamente. Era um chute descomunal, violentíssimo, jogador, não é? Era charuto, Aldo, era um timaço. Aí a seleção do Rio Grande do Norte fez 2-1, aí Jorginho empatou aos 36, o saudoso Jorginho, Jorge Tavares, que ao lado de Alberi foram os dois expoentes, não é? Os dois maiores jogadores. Alberi com uma característica mais acurada no passe, no chute. Jorginho era mais driblador, jogador também genial. Hoje se discute quem foi melhor, Alberi ou Jorginho. Eu vi Jorginho, não vi no super auge, mas vi na seleção que ele ainda estava jogando muito, mas eu considero Alberi o maior jogador do futebol do Rio Grande do Norte de todos os tempos. Eu acho que o Mário teve a oportunidade de vê-lo também, o Santos Neto. Agora, tem um episódio já em 70, né, que quando começou o futebol do Rio Grande do Norte a participar de campeonatos nacionais, com o ABC em 72 e depois o América. Eu gostaria que você contasse aquele caso do Parque São Jorge, quando o América jogou com o Corinthians, e o goleiro do América encaixou a bola, perfeito, soltou a bola, e o jogador do meio de campo do Corinthians foi e colocou a bola na rede, e parece que o árbitro também teve dificuldade de sair após o primeiro tempo. É verdade isso? Perfeito. América e Corinthians no Parque São Jorge, no campo do Corinthians. Mais ou menos 20 mil pessoas. E o Corinthians teria que ganhar o jogo. Valiam 3 pontos nessa época. Porque, pelo regulamento, Hélio, uma vitória com mais de 2 gols somava 3 pontos. Quer dizer, o Corinthians teria que golear o América. Golear. Começa o jogo equilibrado, aí Zeca, da intermediária, dá um chute despretensioso. Mas o futebol, já dizia Nelson Rodrigues, os deuses influenciam, ele criou essa imagem, né? Os deuses. Às vezes o sobrenatural de Almeida. O sobrenatural de Almeida. Aí a bola do Zeca entrou no ângulo do Corinthians, 1-0. Nossa. O silêncio foi ensurdecedor, o silêncio foi de tumular. Uma mosca seria um foguete solto. Então, 1-0, eu digo, pronto, o América vai fazer um calo de sangue. Valdir era o goleiro. Tinha sido do Vasco da Gama, não é? Exatamente. Um paranaense, Valdir, galã. Aí então, primeiro tempo, 1-0, o juiz era um paranaense, o juiz. Braulio Zanotto. E aí não deixaram-nos sair do campo de jogo. Ele teve que ficar no grande círculo, certo? Aí entrou a diretoria do Corinthians em campo. É mesmo? É mesmo. Aí eu, o que é isso? O que é isso? Aí vai lá o cara e gesticula, o juiz vai para a direita e cercado por um, vira-se para cá, tem outro da diretoria do Corinthians, fazendo pressão, coisa. Eu digo, imaginemos um espetáculo em plena São Paulo, né? Um dos centros mais adiantados do futebol brasileiro e mundial. O Brasil sempre foi assim, o futebol brasileiro. Aí vamos começar o segundo tempo. Pá. Aí o Corinthians 1-1, empata o jogo, não é? Aí apareceu um lance esquisitérrimo. O cara chutou, Adãozinho, tinha um volante chamado Adãozinho, chutou de 40 metros. Não tinha nenhum corintiano dentro da área, pelo inesperado, né? Ele dominou, olhou e bateu. Aí Valdir, goleiro, né? Defendeu e caiu. Quando ele caiu, cadê levantar-se? Aí soltou a bola mais ou menos assim, uns 20 centímetros.
O cara correu da intermediária, ainda chegou primeiro na bola que Valdir para levantar-se e tomar conta da bola. E a partir de então, eu digo, meu Deus do céu, o goleiro não desmaiou. Por que essa demora? E disseram depois que ele havia se vendido, é uma coisa aí delicadíssima. Ninguém pode afirmar isso de um cidadão, né? Mas que foi estranho. Mas foi estranho, no mínimo foi. Ele caiu, soltou a bola, não desmaiou, disse assim, não, ele bateu com a cabeça e está desmaiado. Não, ele soltou e ficou aqui, ó. O cara partiu de lá, tocou dentro do gol. O Corinthians ganhou de 4-1. Os caprichos do O futebol. inusitado, né? né? Aí quando terminou, disseram, olha, professor. eu vi um cara do Corinthians entrando, conversando com o Valdir. Aí eu digo, meu Deus, essas coisas Tem sujeira? não me conte não, porque para provar por A mais B, né, é difícil. suposições, isso pode até acabar com a carreira de um profissional de futebol, mas falou-se isso muitos anos depois. Hélio, deixa eu mexer com você com relação à briga por audiência no rádio. Você é uma pedra fundamental aí, é uma pedra 90. Isso. Bom, tivemos em épocas passadas aqui disputas homéricas, Poti, Nordeste, Cabugi, né? Cabugi, um pique lá em cima, um dia caiu, daqui a pouco ela hoje, essa grandiosidade que lidera aí, com quase 100% e tal. Mas no momento que ela deu uma baixa, a Guiné trouxe para cá Celso Martinelli. Um cara que inovou no rádio, criativo, e mexia com os concorrentes, piada para aqui, piada para acolá. E o velho Hélio vai para Poti. Você seria capaz, eu achava viável, é razoável, você narrar o episódio com aquele arengueiro Celso Martinelli? Celso Martinelli, né? Só não botou a luva de boxe, viu? Não, foi o seguinte, nós fomos transmitir um jogo em Maceió. Isso. Ele, então na rádio Poti de Natal, ele havia saído da Cabugi, ele marcou época, um ano inteiro, levantou a audiência, revolucionou. Porque ele copiou os métodos de França Teixeira, que era um dos jurados do Chacrinha. Isso. Isso Assim, mesmo. você está lembrado, usava um chapéu, camisa colorida, um cara certo, todo alvoroçado. Então, Celso usa aquele estilo. Ele começava, é fogo na jabiraca, tem água na pororoca, alô, Salviano do Gel, aqui nesta resenha, e tirava a camisa, ele fazia realmente... Viajava de cueca, alô, né? galera do ABC, então ele tinha uma empatia com o Alvinegro muito grande. A diretoria Coelho, saudoso Aloysio Bezerra, Bira Rocha, as informações iam quentinhas Primeiríssima ia para ele. para ele. Então, ele passou, transferiu-se para a Rádio Poti e eu fiquei na Rádio Cabugi de Natal. O doutor José Gobardi, sério, você topa, eu digo, deixa comigo aqui que a gente leva o carro. Aí, primeiro Ibope, Cabugi, 87, Rádio Poti, 8. Quer dizer, aí ele ficou meio sem graça, né? Porque ele realmente era uma audiência, A verdade era é um essa profissional, ele se expressava muito bem. Ele não era um extraordinário narrador, mas um excelente comunicador. Colocava bem as coisas. Ele daria um excelente comentarista. Dá uma facilidade de expressão E mexia dele. com os concorrentes, né? E mexia, Na piada. não é? né? Alô, não sei o quem, aí ele botava um apelido de Nuno. Enfim, ele ia levantando, né, o astral. Dizia que eu ia catar galinha quando eu saía correndo atrás de jogador para entrevistar. Exato. Aí, Agora o episódio foi um jogo fora. Isso aí é que ele quer saber. Aí nós vamos a Maceió. Terminado o jogo, aí ele chega e diz, Hélio, nós estávamos no quarto, ele disse, Hélio, olha, tem umas garotas aí. Aí ele é solteiro ou era casado? Eu sou casado, graças a Deus. Aí eu disse, mas Celso, olhei para o relógio, rapaz, primeiro o horário, e depois não é? Você já viu, você é um cara solto, liberto, livre, pode cair na noite. Rapaz, venha dar uma olhada aqui. Eu digo, meu amigo, eu estou já aqui, né? Recolhido ao leito. Ele vem, vamos aqui na frente do hotel. Eu vou olhar. Aí tinha uma baixinha com um tamanco mais ou menos de 50 centímetros, rapaz. Aí eu olhei assim, eu digo, meu, que é isso, Martinelli? Meu amigo, olha, você me acordar para vir assistir ao espetáculo, com todo respeito à criatura humana, fique à vontade, fique à vontade. Tudo bem, passado o problema, ele fazendo a resenha, né? Aí o Ibope, os números do Ibope mexeram com a vaidade dele, isso é muito natural, perdendo, né? Profissional, tinha revolucionado os métodos de trabalho do rádio do Rio Grande do Norte. E então, quando ele perdeu de goleada, aí ele disse, atenção, eu vou contar um caso aqui nesta resenha. Alô, ele chamava
pessoal lá da Cabo Gil tinha um termo. Pessoal lá de baixo, pessoal lá de baixo. Da ladeira, não era. Olhe, cara, eu vou contar aquela história de Maceió se você ficar chiando a eles, machiando. Eu digo, deve ser a minha história e a dele, né? Eu disse, a imagem que projetou que nós tínhamos feito algo que não deveria ter sido feito. Que loucura, Aí, rapaz. terminada a resenha, eu disse, eu vou lá. Isso em 1973, por aí. Porque você imaginou que era uma chantagem. É uma chantagem, porque não tinha contido Uma absolutamente ameaça. nada. Tá perdendo, Não. Apenas ele saiu para Agora, olha, alguém falou para você, né? Porque as resenhas eram praticamente o mesmo horário. Memorário. o cara olhou e disse, rapaz, Celso está danado. Né? Ele é fogo na jabiraca. Aí você de baixo, não mexa comigo. Aí eu peguei o carro, aí o doutor Gobat disse, pronto, é que você vai, Hélio. Eu vou conversar ali com o Celso. Não faça isso, não. Eu digo, meu amigo, eu vou. Ele disse, homem, não vá, deixa para lá. Aí eu peguei o carro, fui na Poti. Aí o guarda, pois não, eu passei logo pelo guarda. Não quis nem conversar com o guarda. Ei, moço, eu digo, psiu, eu vou conversar aqui. Hélio Câmara, você perdeu a esportiva. Foi, eu fiquei, porque era uma Coisa coisa... inédita, né? Mas não é? Eu tenho raiva de mentiras, desse claro, naipe, claro, desse claro. tamanho. Aí então eu fui, aí ele estava na porta, ele me viu, aí parou assim. Que ele Aí magricela ele aí. disse, eu não posso brigar. Eu sou espírita. Eu sou adepto da paz, sabe? Desarmou você, não Aí foi? desarmou. Aí eu disse, rapaz, vem cá. Aí chegou o Cinedino. Silvino né? Cinedino. Silvino Cinedino. Ele, Câmara, vamos para cá, traga o Martinelli, vamos aqui na minha sala, ele gentilmente. Aí nós foi que houve? Eu disse, olha, é o seguinte, eu fui pego de surpresa, porque Celso, usando o microfone da Rádio Poti, tinha uma história para contar que poderia preocupar-me, e eu não sei que história é essa, e vim saber aqui. Celso, deixa dessa história, rapaz, colega de profissão, não, porque... Mas Celso foi que houve, você foi que me chamou para ver uma guria lá, né? Eu apenas disse que você Ficasse à vontade. ficasse à vontade, porque você era um cara solteiro e a vida é assim mesmo. Rapaz, você me desculpe, tudo bem, tudo bem. Mas é verdade, você chegou a pegar assim pela... Foi, eu pulei em cima e voaram na minha mão. Mas aí depois eu... Agora, falando em Celso, Hélio, o Celso, como você mesmo disse, ele evolucionou a imprensa naquela oportunidade, não é? Porque as resenhas eram lidas, A e e ele B, A passou e B, a A e ser B. comandar improvisados, os repórteres passaram a ser setoristas dos clubes e tal. Né? Agora, você estava em outro prefixo quando ele chegou aqui. Estava. Então, ele lhe chamou e, por incrível que pareça, os principais jogos, mesmo com o Celso na Rádio Cabugi, você passou a transmitir. Foi uma orientação dele, então? Perfeitamente. É por isso que eu tomei um susto, porque ele me trouxe para a Rádio Cabugi, eu tinha saído da Cabugi, estava na Rádio Nordeste de Natal, era Roberto Machado. Então ele disse, Célio, eu quero levá-lo para a Rádio Cabugi. Celso, eu sou um profissional, a proposta você faz, se me interessar eu vou. Ele fez uma proposta interessante, eu voltei, aí ele saiu com um ano depois, né? O Ibope lá em cima, que ele era um extraordinário comunicador, aí ele perdeu o primeiro Ibope. Haja vista, a decepção foi tão grande que ele foi embora. Não aconteceu nem na segunda pesquisa. Ele foi para a imprensa cearense, para a Rádio Dragão do Mar de Fortaleza. Mas isso significa dizer o seguinte, Hélio, que ele reconhecia que você era melhor narrador do que ele. Correto, e ele dizia mesmo. Ele dizia, olha, meu caso é comentarista, mas apenas não eu era estou. bom narrador, né, Celso? Não eu era fui bom narrador, chamado e estou aqui, não é, tentando fazer o melhor, mas a minha praia é outra, a minha praia é comentarista esportivo. Hélio, você nunca se sentiu tentado a sair do estado para trabalhar em outras latitudes ou chegou a fazê-lo? Não, eu recebi um convite do Rádio Cearense, não é? Paulino Rocha, o deputado Da Verdinha, Paulino Rocha, famosa. Grande não é? Paulino Uma Rocha. grande liderança, torcedor do Ceará Ceará identificado Esporte Clube, demais, exatamente. deputado estadual várias vezes. Paulino é falecido, né? Falecido. Então, em 1978, mais ou menos, ele conversando comigo, Célio, você gostaria de vir para o Rádio Cearense? Eu falei, olha, só sou uma proposta muito vantajosa. Eu sou
cara casado, eu tenho casa própria, eu tenho uma estrutura montada. Para deslocar-me para Fortaleza seria uma honra, mas tem que ser. Pode vir para cá, não se preocupe com o salário. Ele é deputado, chefe da equipe. Aí eu pensei, analisei e disse, não, vou ficar em Natal mesmo, no Rio Grande do Norte. Agradeci, né? Disse a ele que em uma outra oportunidade eu gostaria de trabalhar. No momento não era interessante. Mesmo sendo uma proposta vantajosa, eu não gostaria de me transferir. E a posteriori, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro me fez um convite. E eu não gostaria de trabalhar no Rádio Carioca no momento, porque agora é que eu não gostaria de sair do Rio Grande do Norte. Mas esse convite é recente? É de uns 5 anos atrás, ou 6. Anos atrás, é. É, exatamente. Você não se sentiu tentado de estar próximo do seu clube do porque coração, aí você já Vasco da tem Gama? mas já tem minha família. Hélio, você é mais vascaíno ou americano? Hoje eu sou mais americano do que vascaíno. Porque eu vivencio há muitos anos. Aí você passa a participar dos problemas, das emoções positivas, negativas, tudo isso. E o Vasco da Gama foi ficando meio distante, não é? O Vasco da Gama. Ô, velho, e um detalhe importante também, o amor à terra. O amor à terra. Essa terra é maravilhosa, não é? E eu estou super identificado com ela. E vou dizer uma coisa, Tarcísio. Só se viesse um convite da Rádio Globo Rio de Janeiro. Aí eu arriscaria. Mesmo já com os meus 63 anos de idade, se eu recebesse o convite, eu iria. Mas as coincidências da vida, né, Hélio, são interessantes também, né? E graças a Deus que tem acontecido positivamente com você também. Porque hoje a tua emissora é uma afiliada da Rádio Globo. Da Rádio Globo, exatamente. Vejam só as coisas, né? Exatamente. Agora, Hélio, uma outra característica sua é ser um narrador que comenta. Né? Correto. Um narrador que tem opinião. Que é diferente da maioria, porque a maioria faz apenas narrar o futebol. E você mesmo dentro da sua narração, você externa a sua opinião. Isso lhe trouxe algum problema, ou alguns problemas com alguns comentaristas ou não? Eu vou pedir a Hélio para dar um tempo e dar essa resposta a Santos Neto, que é uma resposta interessantíssima, obviamente, pelo anteriormente exposto, quer dizer, esse relacionamento cordial que Hélio Câmara sempre teve com as pessoas, em que pese essa exceção que acabou se revelando um grande mal-entendido, né, e que terminou bem, graças a Deus, com o nosso Celso Martinelli, para que Hélio responda no próximo bloco, porque agora faremos um pequeno intervalo e retornaremos a seguir. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. Bem, nós retornamos com a entrevista com Hélio Câmara e eu pediria a Santos Neto para retomar a pergunta que ele havia formulado ao encerrarmos o bloco anterior. Santos, Pois não, professor. Hélio, você é um narrador que tem uma outra característica, que é um narrador que comenta, ou seja, você opina. Né? Porque a maioria dos narradores fazem apenas narrar o futebol. Você mesmo dentro da sua narração, com o jogo em desenvolvimento, você externa a sua opinião. Isso provocou alguns problemas em relação a alguns comentaristas ou não? Não, eu acho que se alguém se sentiu prejudicado, coisa que o valha, eu não tomei conhecimento. Apenas algumas pessoas dizem, Hélio Câmara às vezes comenta um assunto que é meu, não é? Que eu poderia, no intervalo, ao término do jogo, comentar, porque talvez seja uma precipitação minha, porque eu não sei se os outros veem o espetáculo como eu vejo. Eu pressinto as coisas, tá? Eu não sei se é essa experiência, essa vivência que eu tenho desde guri, eu tenho certos pressentimentos narrando o espetáculo que eu aprendi ao longo de tantas narrações e vendo tantos jogos. Eu sei mais ou menos que futebol é imprevisível, você não pode garantir resultados, que o meu time vai perder o jogo. Eu pressinto. E então eu procuro, através de uma análise, passar... Claro que o treinador não está me ouvindo, e ele tem as suas convicções. Claro. E tem aquele lado vaidoso, o egoísmo, eu não vou atendê-lo, ele pode estar com razão, mas eu tenho as minhas deduções
próprias acerca do meu time de Ele futebol. quer barata, mas eu quero Xandão. Eu quero Xandão, né? Que muitas vezes agora eu digo, olha, Barata é o titular do time. Xandão, na minha ótica, pode ser um razoável jogador, mas ele não personaliza o meio de campo. Carioca, eu batalhei pela volta de Carioca, que ele ritima o meio campo do América, que estava só tocando a bola aleatoriamente. Passes curtos, eu chamo de passe bobo. Esse que você entrega a bola a meio metro, quer dizer, um só marca dois. Eu tenho que fazer a bola andar mais longe para pegar o adversário nos espaços abertos de sua defesa. Tudo isso, às vezes, eu me preocupo, não é tarefa minha do analista, mas às vezes eu noto que o analista não está vendo o que eu estou vendo, não é? Em certos momentos, é claro. Cada um tem o seu estilo de comentar, né, Mário? Tem uns que compreendem muito da parte tática, outros não manjam bem da parte tática. É raro. Do futebol brasileiro, taticamente, só conheci um, chamado, aquele trabalho, Rui Porto. Rui Porto. Fantástico. Ele desenhava o jogo, se fulano de tal cair do lado esquerdo e Beltrano fechar pelo lado oposto e a defesa marcar mais compactada no meio, ele vira o jogo. Muitas vezes ele acertou. Não é fácil. É impressionante isso, né? Isso aí, muita gente acha que esse cara é petulante, ele está querendo adivinhar as coisas. Mas a gente que trabalha há muito tempo, tem alguns profissionais, tem essa antivisão da coisa. É impressionante isso que você está dizendo, porque, por exemplo, você pega um comentarista como Gerson Canhotinha, que foi um e craque, Gerson é limitado nesse sentido. É jocoso. Taticamente falando, você ouve o comentário de Gerson e muitas vezes ele não consegue ser convincente para você. Ele agrada mais pela jocosidade. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, já que estamos, eu vou pedir permissão a Mari e a Santinho, que estamos no campo dos comentaristas, me interessava, Hélio, que você comentasse um pouco a respeito de um dos muitos comentaristas que trabalharam com você, né? Lembraria aqui, por exemplo, de Cassiano Arruda. Cassiano. Né? Que, curiosamente, foi um comentarista de peso, interessante, marcou época, etc. Mas há um outro comentarista que gostaria muito que você falasse da tua convivência e desse lado jocoso, né, dos comentários dele, que era o nosso inesquecível João Machado, né? João Cláudio de Vasconcelos Machado. Pronto, já Nosso pelo presidente. nome nobre, o telespectador já pode perceber a importância deste homem. João Machado, ele marcou uma época como presidente da federação, apesar de sua displicência, pois em termos de administrar a coisa. Ele era um sonhador, mas em termos de organização interna, João era meio displicente, não era? Você ia na federação na busca de um arquivo, não tinha. Para você, os anos 20, os anos 30, muita gente gosta de escrever e a federação não tinha isso. Ele talvez não acreditasse, não é, que nós alcançaríamos um ponto de participar da elite do futebol brasileiro. Foi ainda na época dele, 72, com o ABC. Não é? E por uma ironia incrível, isso acabou dando um problema para ele seríssimo, essa desorganização Exatamente. dele e essa impetuosidade dele, não foi? Ele era amigo no pessoal. episódio do ABC, Do não ABC. é? Dá para você narrar para o telespectador? Correto. João era muito amigo de João Avelange, Jean-Marie Faustin, o grande João. Presidente da antiga CBD. Confederação Brasileira de Desporto. E Rubens Moreira também, né? Rubem Moreira. Que era presidente da Era o Federação Pernambucana. vice-rei do Nordeste. para o Vice-rei do Nordeste. Exatamente. Então ele era homem de confiança do presidente João E o Avelange. Bastinho das Alagoas era o secretário. Exatamente. Então, Mas prossiga. o ABC foi como campeão, mas João Avelange queria fazer um campeonato abrangente, âmbito nacional, abrangente mesmo, incluindo os nordestinos, que os cariocas e os paulistas, eles queriam e Resistiam, tinham o né? domínio do futebol brasileiro e achavam que o Nordeste não poderia participar da festa maior, da elite. E João disse, não, eu quero um campeonato nacional. Então tivemos 1972, 71, já tinha 72, o ABC foi convidado como tetracampeão do estado. Não é isso? Exatamente. Título conquistado no Machadão. Não é isso? Aquele timaço. Né? Timaço. Então o ABC foi pego de surpresa, porque o prestígio de João e de Humberto Nesi também. Era muito Amicício amigo também de Avelange. de Avelange. É outra convivência maravilhosa, né? Porque Humberto Nesi era um americano também. E amicíssimo Exato. também de João Machado. Amicíssimo de João. Pois é. Então o ABC, como tetracampeão, foi chamado a representar o futebol do Rio Grande do Norte. Isso era um salto qualitativo por causa do evento do Machadão.
o estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, não é? Que foi feito para colocar um time nosso no campeonato. Então o ABC entrou e às pressas, que ele não tinha time para participar de uma primeira divisão, então ele trouxe Célio de Souza, aí trouxe Danilo Menezes, o gringo, Maranhão, trouxe Moraes, trouxe Everaldo. O Alberi já era dele, o Edson já era dele. Com o Edson, excelente zagueiro de área. Trouxe Rildo, Nilson, Tião Pantera, Sabaral Mineiro. O ABC armou um grande Libânio do Fluminense. Isso. O ABC veio para cá. Rildo, não é? Rildo veio a posteriori, na quinta ou sexta rodada, Rildo lá. Justamente o Rildo foi o pivô. Aí ele terminou sendo o pivô da punição do ABC. Vejam só. Aí o ABC então batia recordes de público aqui. ABC e Santos 2-0 foi o maior público pagante da história do Machadão. 48 mil pagantes. Impressionante. Você ia entrar no mais Machadão, de 50 mil pessoas no estádio, com certeza. Esquentam graciosamente. Mas tem 53 mil pessoas. Com certeza. Você entrava nas intermediárias e não tinha como você assistir ao jogo. Todo mundo em pé, sentado em pé. É verdade. Entendeu? É verdade. Então o ABC foi realmente rendas maravilhosas. O ABC teve bons resultados, que antigamente o ABC só jogou 2 vezes fora. Com o time do Sergipe, 1-0, gol de Everaldo, que trazia Nossa Senhora Aparecida, padroeiro do Brasil, que ele tinha sido vítima de um desastre violento e tinha escapado milagrosamente, e como agradecimento trazia a Santa Tiracolo. Então ele fez 1-0, jogou com o Ceará e perdeu de 1-0. Todos os outros jogos foram aqui. Quarto e domingo, grandes que os equipes clubes modestos fossem ao sul, que ele dizia, é perda de renda e aqui vai ser prejudicial. De saída. Então, a ABC teve usufruto disso. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Português de Esportes, Coritiba, todos vieram aqui. Vieram, exatamente. E o ABC conseguiu alguns bons resultados. Por exemplo, Flamengo e ABC, 0-0. Jogo histórico. Onde Renato fechou o gol e Alberi se consagrou. Zagallo era o Zagallo apavorou-se. Zagallo era marca a direita, etc. Mas ele bate com outra perna. O negão pome de esquerda. Renato corner, 0-0. Ele me permite lhe dizer que eu trabalhei aquele jogo. Eu preciso dizer que eu trabalhei sofri muito aquele com jogo. aquele jogo. Olha, eu trabalhei aquele jogo ao lado do banco do Flamengo, onde estava Zagallo e Aristóbulo Mesquita, Isso. que era o supervisor. E eu vi todo esse diálogo, essa falinha que ele falou. Os melhores resultados, olha, 0-0, Palmeiras foi um dos últimos jogos, o Palmeiras fez 2-0 e o ABC empatou. Alberi empatou de pé. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Fedato, Leivinha, nem na ponta. Era um timaço. Mas nenhum Palmeiras. desses times intimidava o ABC da época. Mas, Hélio, vamos retornar a essa questão. Então, o ABC caiu na Rua da Amargura por conta de uma dessas coisas de João Machado. É, o seguinte. Queridíssimo hoje João nós Machado. temos os meios de comunicação rápido. Ocorre no Rio, faça um segundo, você recebe aqui o e-mail. Claro. A condição do jogo é a rápida. dificuldade era grande de comunicação. Isso. Telecomunicação, isso, né? Praticamente não existia. O cara ia telefonar, alô, quem é? Era um negócio Pela radional, fazia uma né? fila. Né? É verdade. E então o ABC havia jogado a partida contra o Botafogo e ganhou o jogo. Aí o Botafogo soube aqui em Natal, dizem, que foi Rildo, dizem, né? Chegou no vestiário, amigo Jairzinho, olha, tem 3 punidos. Marcílio, um volante do Madureira, parece que Nilson, 4 zagueiros, e Rildo. E Rildo disse, eu estou punido. Aí disseram, mas como é que pode? E o telegrama veio, aí ficou aquela dúvida. Esse telegrama chegou e João guardou ou João não recebeu esse telegrama? Parece que recebeu, porque a diretoria do ABC teria consultado João. Olha, você põe aí, você põe o cara aí. Bota um para jogar. Bota um para jogar. Isto foi dito. São comentários. Os 4 cantos de Natal. Sabe como é, né? Isso. Depois que aconteceu a punição. Que ele teria dito, põe para jogar. Depois eu falo com o João, olha, não dá certo. Aí puseram o cara para jogar. Contra o Botafogo. E aí o ABC ficou suspenso 1 ano. A punição inicial eram 3 anos, foi diminuído para 2 anos. A punição foi longa. Exatamente. Não é? Aí, como não podia ficar o Rio Grande do Norte sem representante, aí veio o dedo de Humberto Nese. O prestígio chegou, João, o ABC não pode
O Rio Grande do Norte não pode ficar prejudicado. O América, aí João disse, então coloquemos o América. 73. Aí 73. O América foi Que era um belíssimo time igualmente. Que armou o Elcio Jacaré. Ivanildo Arara. Exatamente. Luiz Carlos Scala, que foi um dos maiores zagueiros do mundo. Exatamente. Eu considero, Exatamente. né? Luiz Carlos tinha Talvez sido... o melhor cortado zagueiro da que tenha seleção jogado por brasileira, aqui hein? ou não, Scala. Foi o maior Era zagueiro. um Foi cortado da zagueiraço. seleção brasileira por força de uma contusão, Contusão, né? aí Ele disse- seria o titular. Scala continua morando em Natal, não é? Continua. Ele optou por ficar aqui, não foi? Ficou aqui, ele adora Natal. Então, vieram Luiz Carlos Scala, aí Mário Braga, João Daniel, Careca do Botafogo, Emílio, o Birajara, Otávio, Almir Garrinchinha, Elcio Jacaré, Santa Cruz. Depois Scala foi e trouxe Garcia, Pebrada e Jangada. Garcia e Pebrada. Do Grêmio de Porto Garcia Alegre. e Jangada do Inter e Pebrada do Grêmio. Grêmio. Verdade. Certo? verdade. E o América conquistou vitórias maravilhosas. Os embates de ABC e América eram Eram fantásticos, fantásticos. né? Porque as pessoas todas, um dos dois que perdesse, o outro não se julgava definitivamente derrotado, não, porque considerava que o time era espetacular e era mesmo, né? Era um E a timão. CBF encurtou a pena do ABC. E agora, quem vai representar o Estado? América ou ABC? Aí João, inteligente, é o seguinte, façamos uma melhor de seletivo. 3. Pronto, ABC e América. Aí o ABC achou ruim para Bedel. Disse, não, o direito é meu, ele entrou porque eu fui apenado. Aí João, não, vamos jogar, vamos jogar. E o ABC tinha um bom time. E o América tinha Davi Júnior, do Júniors. Que foi o herói. O Washington tinha um time que o ABC era superior. Mas aquela história, Tarcísio, da tradição do clássico ABC e América. Terminou uma prorrogação no terceiro jogo. O cara cruza uma bola da ponta esquerda, Davi, de pequena estatura, né? Erivan era o goleiro do Garotinho vindo Aí do testou juvenil. de cabeça lá no canto. Erivan foi... Não conseguiu. Olha, não falar em consegui. ABC e América, acho que tem um episódio também que ficou muito marcado. Eu não sei se você estava narrando esse jogo. Foi em 69, com o famoso gol de alemão. Isso. O ABC Alemão, estava comemorando já o título. Todo mundo ilesado. não é? Aos 44 minutos. O América não foi campeão nesse jogo porque forçou mais uma terceiro partida. jogo. Mas aquele gol de alemão calou o JL, foi isso? Calou, o João Martins superlotado. A ABC havia vencido facilmente o primeiro, se não me falha a memória, 3-0. Então a torcida preparou a festa do campeonato, não é? Aí, O finado Carlos Lima da Clima fez aquela revolução, viu? Exato. Né? Tinha uma bandeira do menino que era De Antônio barbeiro, Belo. não é? Antônio Belo. Dava Era quase o que a lateral do JR, É, né? quase todo, tomando quase todo o frasqueirão. Né? Aí 40, 41, 0-0, é campeão, né? Porque o primeiro jogo ganhou, é campeão. Aí enfiaram a bola no meio para Alemão. Alemão dominou e virou pro gol. Ah, meu amigo, lá no cantinho, 1-0. Os lenços Foi um brancos silêncio estavam lá em cima. sepulcral. A galera do ABC ficou assim, petrificada, não acreditando que estava vendo. Isso. Não é? Aí forçou um terceiro jogo e no terceiro o América ganhou de 2-0. Aí roubou o título. Até hoje os ABCDistas se lembram, aqueles de 50 anos, 60, que foram testemunhas oculares desse espetáculo do Machadão. Hélio, o maior jogador que você viu jogar no Rio Grande do Norte, você que teve o privilégio de ver Jorginho ainda em forma jogando, você disse há pouco que era Alberi. Qual foi a melhor equipe do Rio Grande do Norte que você viu jogar? Olha, duas fantásticas equipes. A do ABC, na época do tetracampeonato, no tri e no tetra, que ele tinha Libânio, Alberi, Jorge Demolidor, que ele havia comprado ao São Cristóvão do Era Rio, um time e massa. Moraes pela ponta esquerda. Aí depois o ABC teve também uma linha fantástica, e essa linha era toda ela do América. Vejam só, o América passa por uma crise séria, ninguém queria ser presidente, falou-se que um presidente fazia até algodão doce para vender, para pagar a luz do América que estava cortada. Aquelas crises terríveis, intestinas, né? Porque passam os nossos clubes, os clubes grandes também. Olha o Flamengo, né? Doutor Márcio Braga me disse, na casa do doutor Antônio Montenegro, decide que o Flamengo era uma massa falida. E uma infelizmente verdade. Perdeu uma causa na Europa de 20 milhões de dólares e tem 16 causas perdidas, cada uma na base de 10 milhões de dólares. Como é que eu vou pagar esse dinheiro? É verdade. Márcio Braga, aí são verdade. palavras do Infelizmente- presidente da galera rubro-negra. não é? Infelizmente, é. Essas coisas todas... Você não devia terminar essa sua entrevista lembrando dessas coisas, Hélio Câmara, mas prossiga. A segunda linha do ABC. A segunda linha foi essa, Nossa, é verdade. Curió,
que era do América, veio do Náutico, Marinho, Silva, Severinho ou Djalminha. Essa fez 100 gols, se não me falha a memória. 100 gols. Silva e Marinho, os dois fizeram um rosário de gols. E outra linha fantástica, Jangada, Elcio Jacaré, Pebrada, Garcia e Vanil. Então, se eu entendi bem, os grandes times que você viu jogar são justamente os dos anos 70. Exatamente. É a época de transição do Juvenal Lamartine para o Machadão. Essa segunda linha já foi dos que anos então chamava 80. Castelão, 80 né? e pouco, no Rui Barbosa foi presidente do ABC. 80 e pouco. O ABC foi bicampeão, fazia anos que não ganhava o título, né? O Alequim havia vencido. Aí ele fez esse time, que era a linha toda do América. Aí ganhou realmente, fantástico. Hélio Câmara, sinteticamente, qual a maior alegria que você já teve como desportista? Valendo aí todo esse conjunto, mas obviamente investindo mais na sua parte como narrador. Aí vamos a 1996, Série B. América ganhou um jogo importante com o Deus do São João de Araras aqui, no Machadão, que lhe deu o direito de retornar 20 anos depois pelo campo de jogo e não mais convidado. Que os nossos clubes nunca haviam participado vindo pelo campo de jogo, como ganhadores, e sim como convidados. ABC, América, certo? Participou do campeonato. Então, eles participaram. Então, foi importante esse aspecto aí. O América ganhou do União São João e o gol histórico. No finalzinho do jogo. 44 minutos e meio. Eu estava narrando o jogo. Conosco a Rádio Clube de Pernambuco, porque se o América empata, o Náutico garantiria a vaga ao lado da União São João. Escanteio para o América bater no gol que dá para a pista que liga Natal a Parnamirim, na ponta direita. Aí cobra o escanteio, parece que foi Birubiru, cobrou o córner. Carlos Mota no primeiro pau, o goleiro de União tinha 2 metros, chamado Adnan, que ainda joga hoje. Vejam só, os deuses do futebol, a mão do sobrenatural. Então o cara cobra o córner e o Carlos Mota vai no primeiro pau, mas não cabeceia para o gol, ele dá um toca de cabeça para trás, desviou a bola. Ela subiu mais ou menos 4 metros de altura e o goleiro ficou perdido. O zagueiro do União ficou embaixo da trave, esperando a queda. Ela veio, bateu no chão e pegou um efeito, passou debaixo das pernas do cara e entrou. 2-1 para o América. Aí, quando eu olhei, a diretoria do América estava de joelhos atrás, na cabine. Zé Maria, Eduardo Rocha, era uma emoção só. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil não, é emoção indescritível, os pernambucanos desesperados, esse cara aí tá torcendo, eu soube, aí da fora ligaram, não sei para onde, aí Pernambuco, aí eu perdi as estribeiras. Nessa narração você definitivamente foi torcedor mesmo? Foi indescritível, indescritível. Olha aqui, essa entrevista é marcante pela presença dos que aqui estão, mas pela constatação de que os deuses do futebol, nessa noite, como os telespectadores que nos acompanharam até aqui, hão de ter ficado muito satisfeitos. Aqui esteve conosco essa figura fantástica de Hélio Câmara, um homem que, na referência do futebol potiguar, está na mesma proporção de um Jorge Cury, de um Valdir Amaral, de um Osmar Santos, de um José Carlos Oliveira, que é o narrador principal da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Esse homem que tem animado as tardes e as noites esportivas do Rio Grande do Norte, com idêntico entusiasmo quando fala de América e fala de ABC. Esse homem que é um exemplo de convivência harmoniosa para todas as torcidas que exageram nas comemorações e que passam com facilidade da comemoração à provocação. Esse homem que é um exemplo de que disputar é muito mais importante, de que competir é muito mais importante. Esse Hélio Câmara que realmente nos deu esse grande prazer, a quem agradecemos, muito feliz, Hélio. Agradecemos também a Mário, agradecemos a Santos Neto, essa companhia maravilhosa dessa noite.